Muitos dos efeitos visuais que vemos nos filmes de hoje em dia, como stop motion, múltipla exposição de imagem, parada e substituição, entre outros, são técnicas que começaram a ser desenvolvidas no início da década de 10. Eram efeitos fotográficos, o princípio dos efeitos especiais que eram uma combinação de ilusionismo com sobreposição de imagem e fotografia. Começava assim então a surgir a fábrica de magia e fantasia, dando mais vida ao que hoje conhecemos como cinema. Podemos considerar como criador dos efeitos especiais o francês, ator, ilusionista e fotógrafo Georges-Marie Méliès. Méliès teria sua paixão pelo cinema despertada logo após assistir à primeira apresentação no cinematógrafo dos irmãos Lumière. Logo após isso, Méliès comprara sua primeira câmera e daria asas à sua imaginação. Antes de falarmos sobre o cinema inovador e os grandes feitos de Méliès, vamos conhecer um pouco mais sobre sua vida. Nascido em 1861 em Paris, França, casado com Jeanne Dalcy, veio de uma família rica de fabricantes de sapato de luxo. Porém, foi na Inglaterra que ele desenvolveu suas habilidades como ilusionista, desenhista e caricaturista. Não quis seguir carreira na fábrica da família. Pelo contrário, após seu pai se aposentar, vendeu para os seus irmãos sua parte na herança e comprou o Teatro Robert Houdin, na França. E lá fez diversos trabalhos de ilusionista e de mágica. Ele rapidamente quis comprar os equipamentos dos irmãos Lumière logo após a apresentação no teatro. Porém, foi recusado. Auguste Lumière disse que aquilo era só um aparelho para fins científicos e que não havia futuro comercial. Mas Méliès já via aquilo como uma nova arte e, não satisfeito, produziu junto com Robert William Poe, chamado kinetógrafo, seu próprio aparato para criar arte. Enquanto a maioria dos outros cinegrafistas usava o cinema de forma documental, Méliès usava seus quadros, suas pinturas, seu imaginário lúdico, seus contos de fada para criar seu próprio cinema. Podemos dizer que ele foi o primeiro técnico criativo do cinema. Méliès levou consigo várias influências tanto do teatro quanto do ilusionismo. Embora tenha tido seus ensinamentos e influências nos palcos ingleses, sempre manteve suas raízes parisenses. Ele também levou para as telas seus truques de teatro de Houdini. Talvez venha daí sua magia e fantasia, que eram sua marca registrada de suas obras. Ele logo inaugura seu próprio estúdio Star Films. Em seu estúdio ele também foi pioneiro em várias técnicas, levando seus velhos e agora revolucionários efeitos especiais que são usados até hoje. Eram eles corte, paragem de câmera, stop motion, sobreposição de imagem, transições por dissolução ou fade-in e fade-out, manipulação gráfica de imagem e câmera vertical. Méliès criava seus filmes de forma teatral e preferia os estúdios ao ar livre. Isso fica evidente que seu estúdio foi construído no seu próprio jardim, em 1897. Era projetado em T para permitir que a câmera registrasse planos próximos e distantes. Com o tempo e crescimento de suas fantasias, sentiu-se cada vez mais a necessidade de aumentar seus estúdios para a paisagem, por exemplo, de carruagens e cavalos, bodes e trenós. Possuía também uma série de mecanismos desenvolvidos por Méliès para gerar os efeitos de ilusionismo cinematográficos, como alçapões para criar sumiços e aparecimentos, fios pendurados necessários para seu sobrevoo de atores e objetos, e as roldanas que permitiam a movimentação do cenário lateral e horizontal. Vale lembrar que as telas do fundo eram pintadas pelo próprio Méliès, em preto e branco, para não ter contraste de cores na filmagem. Podemos dizer que Méliès foi o primeiro cineasta de massa. Ele gostava de que todos pudessem ver seus filmes, não somente um grupo seleto da burguesia. Ele também gostava de fazer as duas partes, tanto a parte empreendedora quanto a parte de satisfazer seu público. Ele conseguia chegar num ponto de equilíbrio dessas duas partes. Ainda no fim do século XIX, as exposições cinematográficas tinham um caráter muito comparado aos espetáculos circenses, onde os curtas dividiam espaços com mágicos, atores, caricatos, dançarinas, entre outros. Alguns historiadores relatam que a maioria das realizações nessa época do primeiro cinema se devem ao universo circense de estereótipos, exageros e sensacionalismo, onde o filme fosse um complemento do espetáculo. O vínculo, no entanto, possui características mais profundas.
Ao pesquisador desse cinema silencioso, saltam aos olhos as tentativas dos primeiros cinegrafistas em traduzir a arte popular para as imagens em movimento. O conteúdo dos espetáculos de feira é a matéria-prima que abastece as máquinas kinetoscópicas de Thomas Edison, as gags despreocupadas produzidas pelos irmãos Lumière, o esquema industrial da companhia Pat Fair e principalmente o trabalho artesanal desenvolvido por Georges Méliès. A maioria dos filmes realizados na fase inicial do primeiro cinema é devedora desse universo circense, de estereótipos, exageros e sensacionalismo. Em 1903, abriu um escritório em Nova York, com seu irmão numa tentativa de se proteger da pirataria pela lei dos direitos autorais. E também abriu outras distribuidoras de venda em Berlim, Barcelona e Londres, e conseguiu triplicar suas mídias. Porém, com o tempo, isso não era suficiente para cobrir suas extravagâncias imaginárias. Também havia uma certa recusa em se adequar ao novo mercado e deixar para trás seus filmes que continuavam tendo o mesmo estilo, de ilusionismo e mágica, enquanto o público já estava acostumado com outros tipos de gênero, como dramas sociais, perseguições, comédias, religiosos, entre outros. Ele se focava mais nos detalhes de suas produções, em comparação com os demais diretores de cinema. Porém, essa insistência em artesanal iria custar caro no final. Com o crescimento do mercado cinematográfico, Méliès não ia conseguir acompanhar o ritmo de sua concorrência, que produziam cada vez mais filmes em um curto espaço de tempo. Por exemplo, em 1907, enquanto o estúdio Pathé entregava 18 filmes por mês, a Star Films produzia apenas 2, e com um custo bem mais elevado. A Grande Guerra ia se aproximando, Méliès foi à falência. Tinha gravado mais de 500 filmes. Grande parte dele foi perdida. Metade usada para fazer uniformes e armas para a guerra, outra parte perdida em ataques de fúria. Então somente cerca de 200 foram reaproveitados depois por Méliès. Nos anos 20, quebrado e casado, novamente abriram um pequeno negócio de vendedor de balas. Aos poucos se viu sendo esquecido e sem o reconhecimento merecido. Apenas 3 meses antes de sua morte, uma associação de trabalhadores da indústria do cinema doou um apartamento onde teve seus últimos dias com sua esposa e sua neta, onde morreu com câncer aos 76 anos em 1938.